O fim dos discípulos, os sonhos que nunca morreram. Tiago, Tomé e Bartolomeu, as lágrimas que nunca apagaram os sonhos. Tiago, o irmão de João, foi o primeiro dos 12 a ser julgado e condenado por ter seguido e amado o vendedor de sonhos. Tinha sido um jovem individualista e ambicioso. Agora sua ambição era poder aliviar a dor das pessoas e ajudá-las a encontrar a mais excelente fonte de amor. Tiago se convertera um homem sólido, muito diferente do jovem frágil e inseguro dos tempos em que largou os barcos de seu pai. O fim da sua vida tem episódios surpreendentes. O responsável por levá-lo aos bancos dos réus, vendo que ele seria condenado, ficou perturbado. Segundo o historiador Clemente, esse homem sentiu-se tão comovido em seu coração que a caminhada da execução confessou, para espanto de todos, que também era cristão. É provável que pela primeira vez um carrasco tenha abraçado um réu e resolvido morrer com ele. Durante o caminho, pediu a Tiago que o perdoasse. Tiago aprendera a perdoar mesmo quando o mundo decepcionava. Voltou-se para ser acusador e viu algo doce em seu olhar. Num gesto sublime, beijou-o, chamou-o de irmão e desejou-lhe a paz. Ambos foram decapitados em 36 depois de Cristo. Foi o primeiro discípulo de Jesus a se despedir da vida com uma serenidade cristalina. Tomé era cético, inseguro. Confiava somente em seus instintos, naquilo que podia ver. Mas as sementes que Jesus semeou cresceram nele. Foi controlado pelo amor do Mestre e o divulgou em terras distantes. Por meio de suas palavras, os sonhos de Jesus chegaram aos povos medos, partos, persas e outros. Muitos creram no reino de Deus, embora vivessem num reino humano injusto, onde muitos morriam à míngua e poucos tinham privilégios. O fim de Tomé foi comovente. Padeceu numa cidade da Índia. Uma flechada tirou-lhe a vida. A vida escoava pela ferida, mas ele manteve viva a esperança. Deve ter se lembrado dos tempos inseguros em que só acreditaria em Jesus se visse em suas mãos a marca dos cravos. João capítulo 20, versículo 25. Agora Tomé estava ferido, mas a dor e o sangue que corria na ferida não destruíram seus sonhos. Tomé sonhava com a eternidade. Disse que Bartolomeu, um discípulo que somente foi citado nos evangelhos, foi grande no anonimato. Ele anunciou as sublimes palavras do Mestre dos Mestres aos indianos. Traduziu o evangelho de Mateus para a língua deles, pois queria que todos se contagiassem com a justiça de Deus e com o amor e a inteligência de Jesus Cristo. Sua ousadia custou-lhe caro. Homens insanos, que nunca entenderam o valor da vida, o abateram a bordoadas e depois o crucificaram na cidade da grande Armênia. Como se não bastasse essa dor incrível, em seguida foi esfolado e decapitado. A brutalidade da sua morte contrastava com o perfume da sensibilidade que exalava do seu interior. Bartolomeu fechou os olhos para sempre, mas seus sonhos continuaram vivos. Felipe e André, uma coragem inabalável. Subtítulo. Felipe, delicado e ousado, saiu divulgando a palavra do seu mestre nas cidades e vilarejos. Havia uma chamada incontrolável que fluía no âmago do seu ser. Os sonhos de Jesus estavam longe de se concretizar fora dele, mas se tornaram reais no seu ser. Para Felipe valia a pena viver, mesmo em face de intensas perseguições. Ajudar as pessoas e levá-las a encontrar o sentido da vida era mais importante do que receber todo o dinheiro do mundo. Trabalhou muito entre as nações bárbaras. No fim, padeceu em
Hierápolis, cidade da Frígia. Foi considerado um criminoso, um homem indigno de viver. Então o crucificaram. Não bastasse a dor e o suplício da cruz, as pessoas lhe atiravam pedras até a morte. Provocaram traumas profundos num homem que amou a humanidade, que tratou as feridas da alma de muitos. Filipe usava a energia de cada célula para falar de alguém que revolucionara sua vida. Depois que se tornou um seguidor de Jesus, aprendeu que no mercado da vida o individualismo e o egoísmo sempre foram e são um artigo comum e barato. O amor, em contrapartida, sempre foi e continua sendo um artigo raro para homens especiais. André, irmão de Pedro, também teve um fim trágico, mas encontrou poesia na dor. Jerônimo escreve sobre ele. André pregou no ano 80 d.C. aos sírios de Sógdos, aos sacas, em uma cidade chamada Sebastópolis, agora habitada por etíopes. Foi crucificado por Egéias, o governador de Edessenos, e sepultado em Patras, a cidade de Acaia. A confissão e o martírio de André não poderiam ser mais altaneiros, segundo Bernard de Cipriano. André, como Jesus, não controlava as pessoas, apenas convidava-as a aderir a seu sonho. Muitos aceitaram tal convite e aprenderam a amar ardentemente o mestre da vida. Para os egípcios, que não o conheciam, Jesus não passava de um judeu. Nada mais absurdo para eles do que amar e seguir um judeu. O governador Egéias ficou irado com o movimento em torno de André. Egéias queria eliminar os cristãos, a seita que o Império Romano mandava abolir. Assim, com pleno consentimento do Senado, julgou digno matar os cristãos e oferecer sacrifício a seus deuses. André poderia ter recusado e se protegido, mas defendeu os inofensivos seguidores do mestre da vida. Preferiu ser condenado e se calar. Enfrentando Egéias no julgamento, André disse-lhes que convinha a quem quisesse ser juiz dos homens conhecer o juiz que habita nos céus, e depois disso adorá-lo. O governador, dominado pelo ódio, considerou sua atitude uma insolência. Mandou imediatamente amarrá-lo e crucificá-lo. Queria que a morte de André servisse de exemplo para que ninguém mais se tornasse cristão, mas o melhor favor que se pode fazer a uma semente é sepultá-la. Era de se esperar que André se intimidasse diante da morte, fosse dominado pelo medo e invadido por uma incontida ansiedade. Ele, como os demais discípulos, teve medo quando Jesus, anos antes, fora preso no jardim da traição. Fugiu como uma ovelha diante do lobo. O tempo passou e agora ele era um homem maduro e destemido. As sementes de sonhos que o mestre dos mestres plantara no tecido da sua personalidade cresceram. Por isso suas reações diante do fim da vida foram admiráveis. Relatos de historiadores revelam que ele não mudou seu semblante. Bastava negar tudo em que acreditava para sair livre. Mostrando, porém, uma insegurança inabalável, ele exclamou: ó cruz, extremamente bem-vinda e tão longamente esperada. De boa vontade e cheia de alegria venho a ti. A morte era uma janela para a eternidade, e André não se curvou diante dela. Mostrando uma sólida estrutura emocional, ele completou seu pensamento dizendo que era um discípulo daquele que a cruz abraçara e que há muito ele também desejava abraçá-lo. Assim foi crucificado. Expressou que valera a pena deixar o mar da Galileia e se tornar pescador de homens. Marcos e Mateus, dois evangelistas que se despediram da vida com dignidade. Subtítulo: Marcos, o evangelista, falou solenemente sobre as mensagens do mestre da vida no Egito. Nos papiros, escreveu os detalhes da vida de Jesus e no coração cravou as suas palavras. Muitos, sob o calor das suas mensagens, reacenderam o ânimo de viver. Descobriram que o homem, Jesus,
que crescera na Galiléia, era um médico da alma que entendia das feridas dos abatidos e da angústia dos desesperados. Alguns líderes do Egito não entenderam as delicadas mensagens de Marcos. Tomados de ódio, eles o amarraram impiedosamente e arrastaram para a fogueira. O discípulo morreu injustamente, morreu porque inspirava os seres humanos a sonhar com o amor. Marcos foi queimado vivo e depois sepultado num lugar chamado Bucolos. As labaredas causaram-lhe um sofrimento indescritível. Transformaram em cinza seu frágil corpo. Mas fogueira alguma jamais poderia debelar as chamas de seus sonhos. Marcos sofreu muito ao despedir-se da vida, mas enquanto viveu foi um homem completo e realizado. O que ele escreveu inflamou o coração de milhões de seres humanos em todas as gerações. Até hoje seus eloquentes escritos queimam como brasas vivas no espírito e na alma das pessoas, animando muitos a não desistir da vida, a encontrar esperança na dor. Mateus, o evangelista, primeiro publicano transformado em apóstolo, escreveu um dos evangelhos. A crítica literária dos seus textos reconheceu nele grandeza intelectual e uma eloquência fascinante. Jesus já havia partido há mais de 20 anos, mas as suas palavras e parábolas ficaram alojadas na memória de Mateus. Escreveu seu evangelho em hebraico. Mateus saiu de Jerusalém por causa das perseguições. Foi para a Etiópia e o Egito e contagiou os povos dessas nações com os sonhos do seu mestre. Recebeu por isso um pagamento cruel. Hircano, o rei, mandou transpassá-lo com uma lança. O ferimento causado pela lâmina esgotou sua vida, mas não seu amor por Jesus. Sua alma se alimentava de esperança. A esperança da imortalidade motivou cada minuto de sua vida. Ele escreveu em seu evangelho: Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Contrariada a história, que foi sempre dominada pela violência, Mateus aprendeu com o mestre da vida que a terra se conquista com mansidão, paciência, sensibilidade. Por isso perdoou os inimigos, foi tolerante com os carrascos e paciente com os incaustos. Mateus fechou os olhos, sonhando em herdar uma nova terra, onde habita a justiça, onde não há dor, ódio ou lágrimas. João, o amor como fonte inesgotável de rejuvenescimento. Subtítulo: João, como muitos outros, foi perseguido diversas vezes durante a vida. Nos tempos de Nero, os inofensivos cristãos eram torturados sem piedade. Mulheres, homens e até crianças serviam de pastos para as feras e de diversão para saciar a emoção insana e doente da cúpula romana. Vespasiano, o construtor do Coliseu, sucedeu Nero. No seu reinado, os cristãos tiveram algum descanso. Tito, seu filho, reinou por pouco tempo. Em seguida, Dominiciano, seu irmão, subiu ao trono.